Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe como funciona a análise do pedido de aposentadoria no INSS? Hoje eu vou te mostrar como que a gente faz isso aqui no escritório para poder definir se o cliente, né, segundo a nossa análise, tem direito ou não à aposentadoria e qual deve ser o valor do benefício que ele vai receber. Isso serve para que a gente não fique simplesmente dando entrada no INSS sem ter feito nenhum tipo de análise e também para que eventualmente a gente não cause nenhum tipo de prejuízo para esse cliente. Uma coisa que é muito comum de acontecer é existirem falhas nos registros do INSS, e aí às vezes a pessoa até consegue aposentar, mas ela não recebe tudo que tem direito, e esse não é o nosso objetivo. Então, para evitar esse tipo de situação, aqui no escritório a gente faz uma análise completa, se está tudo devidamente cadastrado no INSS, se todos os períodos foram apurados, se todos os salários dele, né, se todas as contribuições realizadas estão devidamente registradas, para evitar qualquer tipo de perda. Então, eu vou abrir aqui na tela do meu computador e vou te mostrar passo a passo como que é feito. Tudo começa aqui com uma entrevista e, com base nela, a gente vai montar um relatório e com base na documentação também, tá? A documentação ela pode variar um pouco, dependendo de cada tipo de caso, mas existem dois documentos básicos que não pode faltar nunca. É a carteira de trabalho, salvo se essa pessoa nunca trabalhou de carteira assinada, né? Se ela sempre foi autônoma, se ela sempre pagou as contribuições por conta própria, mas, regra geral, a carteira de trabalho é um documento imprescindível. E também o extrato previdenciário, o CNIS. Esse documento é possível pegar lá no meu INSS. Você vai fazer o login, né? Vai entrar com seu login com sua senha, vai pegar o extrato previdenciário, vai baixar aquele documento em PDF para que ele possa ser analisado, porque ele tem informações muito importantes de como a gente deve proceder para que consigamos, né, ter acesso ao benefício da aposentadoria. Então, vamos lá. A gente fez a entrevista, já juntou a documentação e a gente chega no nosso relatório. Aqui no relatório, a gente pode observar que tem o nome do cliente, os dados foram alterados para que a gente não tenha identificação de quem é esse cliente, nem expô-lo, né, aqui no YouTube, e a idade desse cliente com a data de nascimento e a data que o requerimento foi feito no INSS. Vocês podem ver que o requerimento é da data de hoje mesmo, na mesma data que eu estou gravando o vídeo, a gente fez essa análise. Eu acabei de fazer essa análise e estou gravando esse vídeo com os dados alterados para não expor ninguém. Então, aqui estão os vínculos, né? Como eu falei, a idade, a data do requerimento, e aqui os vínculos e o tempo de contribuição em cada um desses vínculos. A gente pode ver que ele passou em 5 empresas. Aqui, a primeira tem a data de entrada, de saída, a empresa um e o tempo que ele cumpriu, né? Aqui nessa primeira empresa. A empresa 2 a gente pode observar que não existe a data de saída. Nesse caso específico aqui, isso acontece porque o cliente ele permanece trabalhando nessa segunda empresa, mas vamos supor que ele já tenha saído da empresa e essa informação está faltando lá no INSS. Então, a gente vai suprir essa falta de informação juntando a carteira de trabalho e, dependendo da situação, a gente também pode apresentar o extrato analítico do FGTS, porque lá também consta a data de entrada e de saída dos vínculos empregatícios, tá certo? É importante lembrar o seguinte, a carteira de trabalho por si só, ela já é uma prova muito forte de que esse vínculo existiu. Mas aqui no escritório a gente busca evitar qualquer tipo de questionamento do INSS em relação a isso. Então a gente gosta sempre de trazer mais documentos para que possa reafirmar, corroborar com as alegações que a gente está levando lá para o processo administrativo. Esses outros vínculos a gente pode ver que tem anotação aqui de concomitância total, quer dizer o seguinte, quando ele trabalhou nessas outras empresas, ele estava trabalhando também em outro local. Isso aqui não prejudica ele, na verdade até ajuda, porque vai ser somado a remuneração de cada uma dessas empresas, nessas datas específicas, vão ser somadas. Então, vai puxar o benefício dessa pessoa para cima. A gente tem um resumo aqui do tempo de contribuição. Importante observar o seguinte: na data da reforma da Previdência, esse cliente ele já tinha direito a se aposentar por tempo de contribuição, tá? Ele já tinha 35 anos de tempo de contribuição.
e agora, na data do requerimento, ele já tem 36 anos e 5 meses, né? Então, aqui ele cumpriu o requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição. É importante lembrar o seguinte, esse cliente ele é muito novo, tá bom? Como a gente falou, ele tem 54 anos, ele faz aniversário no dia 4 de janeiro, então, quando teve a reforma da Previdência, ele tinha 52 anos ainda. Então, todas as aposentadorias que envolvam a idade, ele não vai ter direito, por causa que ele é muito novo ainda. Mas ele tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Feita essa análise inicial, a gente já sabe que ele vai ter direito a aposentar, então a gente tem que buscar agora se todos os registros estão feitos de forma correta. Como eu expliquei, os vínculos empregatícios estão registrados de forma correta. Mas a gente precisa buscar também se existe alguma falha no registro da remuneração que esse trabalhador recebia. Por quê? Se existe alguma falha lá na remuneração, o INSS ou vai descartar esse período ou ele vai considerar salário mínimo, dependendo de cada caso. Então, a gente tem que encontrar se existe algum local que a remuneração está zerada. Importante lembrar o seguinte também: segundo a legislação atual, os salários que são considerados para o cálculo da aposentadoria são aqueles a partir de julho de 1994, tá? Coincidente lá com a entrada em vigor do Plano Real. Existe, eu sei, existe a revisão da vida toda, mas a gente não vai falar disso agora. Então, a gente vai considerar aqui como causando prejuízo ao cliente apenas aquelas remunerações, tá? Aquele registro de salário que está no extrato previdenciário após 94, após julho de 94, que seja inferior ao salário mínimo ou que esteja zerado, tá bom? Só para fazer esse esclarecimento, porque a gente não vai tratar da revisão da vida toda nesse vídeo. Então, fizemos a análise aqui do tempo de contribuição, da idade, a data de aniversário, está tudo correto. Vamos lá para as remunerações. Eu vou passar direto aqui para o período pós-94. Vocês podem ver que até o mês julho, aí tem falha, junho, né? E julho, a gente também tem contribuição abaixo do salário mínimo. Temos aqui 7, 8, 9, 10, 11 e 12 abaixo do salário mínimo. Então, é importante a gente verificar com a empresa se existia essa possibilidade ainda, o que aconteceu nessa época, né? Por que ele recebeu abaixo do salário mínimo. Regra geral, aqui, se não for corrigida essa informação, o cliente vai ter considerado o salário mínimo para o cálculo do seu benefício. O mesmo acontece aqui em 94, né? 2010, 2011, a gente tem sempre essa situação. E aqui na competência de março de 2021 também está zerado. Essa situação aqui de março em específico, está acontecendo isso porque ainda não fechou o mês e, portanto, a contribuição previdenciária ainda não foi realizada, né? A contribuição previdenciária sempre é feita no mês seguinte. Então, nesse caso aqui, está acontecendo isso, né, de estar zerado em março de 2021, especificamente porque ainda não acabou o período para que a empresa tenha realizado a contribuição. Mas voltando aqui para o que importa nesse momento, a gente vai pegar esse período que as contribuições estão zeradas e vamos buscar meios para que seja corrigido. Uma das formas é comparando a remuneração. Aqui a gente segue para outro relatório e aqui a gente traz de forma mais detalhada quem é a empresa, né? Por exemplo, aqui empresa 1, a data que trabalhou, o período, né, de tanto a tanto, ele era empregado nessa empresa, o tempo que ele ficou nessa empresa, e aqui a remuneração de forma detalhada, mês a mês, competência a competência. A mesma coisa aqui na empresa 2. Então, a gente vai encontrar lá, como eu já tinha dito, alguns meses que estão zerados, né? Mais especificamente, vamos encontrar o período aqui. Vamos lá, 4, está aqui, ó. Esse período aqui, ó. A gente vê que essa pessoa vinha com um salário de R$ 975,95 e, de repente, está tudo zerado
E aí, lá no mês 8 de 99, ela começou a registrar novamente um salário de 984,59. Então, uma das formas que a gente tem aqui de corrigir essa situação é verificando as anotações que estão na carteira de trabalho, e a gente vai utilizar o salário que está registrado lá. Outra situação é pedir para a empresa uma declaração desse período. Pode ser uma ficha financeira, pode ser também os contra-cheques. Eu sei que é muito difícil alguém ter esse contra-cheque guardado, mas se for uma pessoa que tem os contra-cheques guardados, a gente pode usar essa documentação e até o extrato do FGTS também, só que aí vai demandar um pouco mais de esforço, porque tem que fazer cálculos que a gente vai apurar com base no depósito que foi realizado, tá certo? Mas está aqui e a gente vai corrigir essas informações e aí depois que isso tudo tiver corrigido, a gente analisou a idade do cliente, a gente analisou o tempo de contribuição, analisou se todos os vínculos dele estão corretos e devidamente registrados. Analisamos também toda a remuneração ou todas as contribuições que foram realizadas. Quando tudo isso estiver bem organizado, né, a gente vai atualizar esse relatório, colocar tudo de novo aqui e aí vamos passar finalmente para os cálculos, tá bom? Nesse caso, especificamente, lá em 13 de 11 de 2019, ele tinha direito a uma aposentadoria de R$ 2.290,38. Na data de hoje, essa aposentadoria ela é equivalente a R$ 2.457,94. Isso considerando a melhor sistemática de cálculo. Existem outros cálculos, tá bom? Se, por exemplo, a gente não leva em consideração que ele tinha direito adquirido já quando passou a reforma da Previdência, esse benefício dele vai cair mais ou menos R$ 100. Eu não botei esse cálculo aqui para não encher de tanta coisa, porque é um cálculo muito detalhado. Eu vou passar a tela aqui para que vocês tenham uma ideia de como que é específico e como que a gente tem que ter cuidado para não gerar nenhum tipo de prejuízo. Olha só, a gente tem que elencar todos os salários, as datas, a atualização, tá? Só para ver aqui, ó, por exemplo, o número de contribuição, a competência, o salário, qual foi o salário mínimo na época, qual foi o teto, o índice de correção, o salário corrigido e as observações. Aqui, por exemplo, nesse caso está zerado porque eles foram desconsiderados, porque a gente está usando ainda a regra anterior, conforme o direito adquirido, a gente exclui 20% das menores remunerações, tá bom? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai apurando tudo. Ó, 304 contribuições, né, a gente teve que apurar para poder chegar ao valor correto do benefício que esse cliente vai ter direito. De forma bem resumida, é isso que a gente faz, né, para poder dar entrada da forma mais correta e para buscar que o cliente receba o melhor benefício que ele possa ter direito de acordo com a legislação. Como está demonstrado, né, como eu trouxe aqui, tudo é feito com base em relatórios, a gente coloca tudo no papel, isso o cliente ele pode acompanhar e também é tudo encaminhado para o INSS. Porque tem a seguinte situação também, não adianta simplesmente dizer que existe um erro e não apontar para o INSS onde está esse erro. Então, a gente faz toda essa análise, todo documentado. Depois é feito também um requerimento escrito, né, como se fosse uma petição que a gente manda para o juiz, mas nesse caso a gente vai mandar para o INSS dizendo onde que a gente considera que está errado o registro lá do INSS, onde deve ser corrigido e apresentando os nossos pedidos para que se corrija isso, corrija aquilo, que o nosso cálculo é da seguinte forma e quer que o INSS considere nesse formato. E aí vai ser apurado pelo INSS. Basicamente, é isso que é feito aqui no escritório. Os outros escritórios também utilizam, os outros escritórios especializados, né, devem seguir alguma sistemática mais ou menos parecida, porque as informações que vão ser levadas em consideração para aposentar e para cálculo do valor do benefício estão definidos na lei. Então, segue mais ou menos todo mundo segue a mesma regra. Quando chega lá no INSS, o servidor vai apurar isso, né, e ele vai ter que fazer lançamentos no sistema. Isso aqui é outro ponto importante de existir o requerimento escrito. Por quê?
Se a gente simplesmente dá entrada lá no meu INSS, ou dá entrada direto no INSS, né, presencialmente ou pelo sistema, o servidor vai lançar aquilo no computador, vai trazer uma análise e vai conceder da forma que está lá. Se a gente não tiver um pedido escrito explicando, especificando onde que existem erros para serem corrigidos, né, nada será feito e vai passar com o erro mesmo. Quando a gente faz o requerimento, o servidor ele vai ser obrigado a analisar esse requerimento e constatado que realmente existem essas falhas que a gente está apontando, ele vai lançar no sistema as correções e aí sim o cálculo vai sair da forma correta como que o segurado, como que o trabalhador realmente tem direito.